Quando eu estudei cálculo, eu fiz isso aqui no cálculo 2. Só que agora que eu sou professor, isso aqui eu só mostro no cálculo 3. Bom, não sei. É o seguinte, olha só a ideia. Eu quero construir com vocês. Salva aí essa construção, né, gente? Salva aí, para depois você mandar para você mesmo, porque você viu que quando desliga o computador e liga, ele apaga tudo. Então amanhã, se você falar assim, eu vou para o mesmo computador que eu estava ontem, tá tudo apagado. Tá bom, gente? Então, salva aí. Eu quero construir uma estrutura desse jeito aqui, que permita você calcular uma integral dupla. Aqui você vai ter uma entrada, serão dois números. Aqui serão duas funções na variável x. E aqui será uma função de duas variáveis. Eu quero preparar um texto dinâmico que mostre essa integral aqui, né? Depois eu quero que substitua pelo valor de cima menos pelo valor de baixo. E depois eu quero que integre de novo e substitua o x por esse valor menos por esse valor. Ou seja, eu quero uma prévia. Onde é que nós queremos chegar? Observa o que é que eu estou querendo com essa construção. E essa que eu vou fazer aqui é só dy dx. Aí você pode fazer em casa o dx dy, não é? Aí depois você passa para os seus colegas. Aí pode fazer para integral tripla, pode fazer para mudança de variáveis para coordenadas polares. Você pode fazer, enfim, várias situações aqui. Olha aqui para você ver, ó. Essa forma de colocar aqui foi para lembrar isso aqui, ó. Esse menos 1 é o que aparece aqui embaixo, esse mais 1 é o que aparece aqui em cima, x quadrado é aqui a função de baixo, função de cima, essa aqui é o que aparece aqui. É como se tivesse uma integral bem aqui, uma integral bem aqui e aqui a função. Isso aqui, ó, quando você mudar isso aqui, por exemplo, se você colocar assim, ó, de menos 2, a estrutura toda mudou. Se você colocar assim, ó, 2 menos x elevado ao quadrado, a estrutura toda vai se moldar a essa nova forma, né? Então aqui, veja bem, hein, gente? Nós temos que ver o nosso tempo. Vai dar 16 horas, não é isso? Vai dar 17 horas. Ixi. É o seguinte. Aqui você vê que no primeiro passo ele vai integrar em relação a y. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Espera aí. Fonte 18. Ó. A primeira integral aqui ele integra em relação a y. Então integral de 3. Tá ruim aqui, né? Ó, integral de 3 em relação a y, 3y, tá aqui, ó, 3y. Integral de xy em relação a y, xy ao quadrado sobre 2. Aí depois tem que trocar o x, trocar o y por esse 2 menos x quadrado, menos trocar por esse x quadrado. Então, tá vendo? Com isso aqui, o aluno agora são vocês que tem que usar isso aqui com cuidado. Não é você pegar o exercício que o professor passou para você e colocar aqui, copiar tudo. Pronto, o professor deu menos 4,5. Não, agora é sua vez, né, como estudante, de usar isso aqui com cuidado. Você primeiro vai tentar fazer. Se você terminou, coloca os dados aqui para ver se você acertou. Errou, vamos ver onde é que foi que você errou. Você quer falar comigo? Ah, tá. Aqui, né? Ok? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui sem muita demora. Sabe, eu estou pensando aqui que nós temos 1 hora e 10 minutos só. Veja bem, vamos ver. O que eu quero falar de animação ainda. Eu vou colocar aqui o nova janela aqui, ó. Nova janela. Aqui eu não vou usar essa parte, então eu vou retirar isso daqui, tá bom? Bom, vamos entrar com nossos elementos aqui. Vamos começar assim, ó. Eu vou entrar com as coisas que eu vou modificar depois. Aqueles campinhos lá, nós já vimos como é que cria. Na nossa primeira atividade, uma das primeiras coisas foi criar aqueles campinhos, né? Então, olha só, você vai começar assim, ó. Eu preciso... O A vai ser onde começa do lado de cá,
o B onde termina, aí vai ter uma função de baixo e uma função de cima. E depois a função que você vai integrar. Então nós podemos começar assim, ó, A igual a menos 1, depois B igual a 1, depois vamos chamar de FC, função de cima, e FB, função de baixo. Então vai ficar assim, ó, é função de baixo, é função FB, né? FB de x igual, vamos supor que a função de baixo seja x ao quadrado, aquela parábola. Aí eu vou escrever aqui assim, x elevado ao quadrado. Ele vai mostrar o gráfico, mas eu não quero ver esse gráfico. Então eu vou vir aqui, ó, e clicar nessa bolinha. A bolinha fica branca e o gráfico desaparece. Essa é a função de baixo. Aí depois eu quero a função de cima. Eu vou chamar de FC. É função de cima de x. A função de cima de x, vamos colocar 2 menos x ao quadrado, né? 2 menos x ao quadrado, ó. 2 menos x elevado ao quadrado. Eu não quero esse gráfico aparecendo, nós já vimos como é que a gente faz, a gente tira ele de lá, né? Depois eu preciso da função que eu vou integrar. A função que eu vou integrar, eu vou chamar de f de xy, e aí a gente vai colocar uma funçãozinha aqui. F de xy, assim, é igual você... O bom do GeoGebra é que você escreve igual você escreve no caderno, né, gente? É muito bom. F de xy igual a 3 menos x menos y, vai. Coisa bem simples, pode colocar uma função qualquer aí. Apareceu um 3 aqui. Pronto, tá aí. Tudo que eu preciso está aí. Agora eu quero aquela estruturazinha que você pode entrar lá e modificar os valores nos campos lá em cima. Então vocês se lembram ainda como é que faz isso? Ó, nesse penúltimo aqui, você tem aqui inserir campo de entrada. Todo mundo já chegou nesse lugar aqui? Vou esperar um pouquinho então. Ó, entra com A, com B, FB, função de baixo, FC, função de cima. E o f de xy, que é a função que você vai integrar. Agora na penúltima janela, no último aqui, você vai inserir um campo de entrada. Agora nós vamos colocar um campo para cada uma ali, tá bom? Ó, eu vou clicar aqui, aí vou colocar na minha legenda aqui A igual. Aí eu escolho o valor do A. Tá vendo aqui? Eu escolhi o valor do A. Ele já podia deixar aqui um campinho para eu colocar o tamanho, né? Porque eu vou ter que entrar lá nas propriedades para modificar o tamanho dele. Aí eu coloco aqui aplicar. Lembra que esse A é o de baixo, né? Agora eu vou lá, ó, outra vez. Vou colocar o B, do mesmo jeito que nós fizemos lá na primeira atividade, gente. Vou colocar aqui B igual. E eu vou selecionar o B. Olha lá, B. Aplicar. Tá lá o A e o B. Agora eu vou pegar a função de baixo e a função de cima. Aqui eu vou colocar a função de baixo. Então vamos colocar, se você até quiser escrever F baixo, o texto que você escreve aqui, tanto faz, né? F baixo igual, e aqui eu vou colocar a função FB, que eu chamei de F baixo a função FB. Função FB. Tá todo mundo acompanhando? Ó, aplicar. Agora eu quero que aqui em cima apareça a função f de cima. Então aqui eu vou colocar f cima. F cima de x igual. Aí eu vou selecionar aqui a função f cima. FC que eu chamei, né? FC é a função de cima. Aplicar.
Agora já vamos lá dar uma organizada nisso aqui, porque está muito grande, né? Vamos mudar o tamanho disso aqui. Você ainda se lembra como é que faz isso? Ó, a gente clica com o botão do lado direito. Vamos primeiro apertar a tecla ESC. Ou então você clica lá em mover, né? Clica na parte branca aqui para deixar tudo sem selecionar. Ó, botão do lado direito, propriedades. Botão do lado direito, propriedades. Aí você vem aqui, ó, e seleciona esses campos de texto. Todos que tem aqui estão selecionados. Vamos colocar um tamanho para ele. Vamos lá em avançado, não, estilo, né? No lugar desse 20 aqui, a gente coloca 5. Para ficar um pouquinho menor, está muito grande. Pronto, aí você clicou aqui. Já melhorou, né? Já não está mais tão grandão igual estava. Viu? Ó, já organizei lá. E agora eu quero criar o último campo aqui, que é a função que eu vou integrar. Aí eu vou escrever aqui f de x e y igual. Aí eu vou selecionar aqui a minha f de x, y. Vou selecionar aqui minha f de x, y. Aplicar. Essa aqui tudo bem, eu vou deixar ela um pouquinho maior, vai. Agora, terminada essa fase aí de preparação, você vai começar a escrever, mas tem que ser um negócio assim, que vai ficar tudo em função disso que nós acabamos de colocar aí. Então, eu vou começar com o meu texto dinâmico aqui, o meu textinho aqui. Eu clico aqui do lado esquerdo, eu clico lá, ativo a ferramenta texto, clico onde eu quero que o texto apareça. Campo de texto não, é só texto. Lá apareceu. Agora, turma, vamos aprender a escrever integral? Caso você se esqueça, quando você ativa a fórmula LaTeX, ele te dá a opção de você relembrar algumas coisas aqui, tá vendo? Ó? Caso você se esqueça, é só você vir aqui e ele já te dá a estrutura. Barra int, ele gera esse S esticado. Traço baixo, ele vai pegar o que está entre aquelas chaves e vai colocar embaixo. Chapéu, vai colocar em cima. Essa aqui é a estrutura, ó. Caso você se esqueça. Se você não se esquecer, você vai escrever assim, ó, barra int, aparece a integral. Traço baixo, underline, underline. Aí você tem que abrir e fechar as chaves, né? Ó, aqui dentro você vai colocar o quê? O que vai aparecer lá embaixo é o A, né? Aí aqui eu já vou colocar, vou marcar aqui, ó, é o A que é para aparecer ali. Tá vendo? Já colocou o -1 para mim aqui. Depois aqui eu vou colocar chapéu, que eu quero ir lá para cima, né? Abro e fecho. Tudo que aparecer aqui entre essas chaves aqui vai... tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Mas parece que eu tinha aumentado esse negócio. Vamos lá, vamos colocar 18 aqui. Ixi, agora ficou muito apertadinho aqui. Pessoal, depois que você pegar o jeitão, vai embora. Isso aqui não tem segredo não. Antigamente, para você colocar isso aqui, tinha que colocar aspa, abrindo e fechando, mais. Agora tá... Pois então, tá muito fácil. Pessoal, aqui eu quero B, né? Então eu vou colocar lá, eu clico no B, apareceu o B lá, tá vendo? Tá o B lá. Agora eu quero outro integral aqui. Aí eu vou colocar assim, ó, barra int, apareceu a integral. Eu quero que apareça embaixo, underline, abre e fecha. Agora o que eu quero que apareça bem aqui? Eu quero que apareça a função de baixo, o FB lá. Então eu vou colocar lá, FB, apareceu lá, ó, x quadrado, tá vendo? Agora eu quero que apareça em cima, eu vou colocar aqui chapéu, abre e fecha. E aqui eu quero que apareça a função de cima. Eu venho cá na função de cima, tá vendo? Apareceu lá a função de cima.
E agora eu quero que aqui do lado direito apareça a função que eu vou integrar. E a função que eu vou integrar é essa aqui. Eu clico lá. Agora é texto fixo, né? dy dx. X. Na verdade, eu estou vendo aqui que não ficou muito grudado, né? Melhor colocar um colchete aqui, ó. Um colchetinho aqui, né? E vamos colocar um colchetinho aqui abraçando esse F. Pronto, moçada, olha aí. Aqui está então nossa primeira integral. Quando você mudar isso aqui, seja lá o que for que você colocar aqui, ó, cosseno de x, esse cosseno de x ele passa para cá. Né? Se você mudou a função de cima lá, ele vai escrever para você. Seno de x mais 1. Então você preenche aqui em cima e ele vai levar para cá. E é o que a gente queria, um negócio dinâmico, né? Vou voltar ao que era antes aqui, x², aqui embaixo, e lá em cima eu quero que seja 2 menos x². É isso mesmo, né? 2 menos x ao quadrado. Pois bem, agora vamos colocar, veja bem, eu vou colocar um outro texto onde, o que você faria quando você estava resolvendo? Você escreveria essa integral aqui, essa aqui você não escreve mais, né? Você vai colocar no lugar disso aqui, você vai colocar a integral disso em relação a y. E esse número com esse vai ficar aqui no colchete. Então, essa é a nossa missão agora, escrever isso. Então, eu seleciono a ferramenta texto, qualquer coisa, dá o grito aí que eu paro, faço de novo, tá bom? Ó, selecionei a ferramenta texto, ativei lá, agora eu vou colocar um igual aqui, né? Porque eu quero que você veja assim, tá, igual. Aquela primeira integral eu tenho que escrever. Então, eu vou colocar assim, /int, tem que selecionar a ferramenta aqui, fórmula LaTeX, né? /int, de baixo, traço baixo, e aqui eu quero que apareça o A, eu clico lá no A, chapéu, agora eu quero que apareça aqui o B, então eu vou lá e marco o B. Agora o que vai aparecer aqui, na verdade, é a integral. Quando eu falo que ali é um campo de entrada ali, você pode comandar o que for ali dentro, né? O que for que é aceitado aqui, nesse campo aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu preciso abrir um campinho, né? Eu vou clicar aqui em qualquer lugar, eu só preciso do campo aberto. E aqui eu vou escrever assim, gente, ó. Integral, do jeito que a gente escreve mesmo. Aqui abre colchete, fecha colchete. É bom abrir e fechar para não esquecer de fechar, né? Integral de quem? Aí eu tenho que avisar. Eu vou integrar aqui f de xy. Integrar f de xy em relação a quem? É para integrar em relação a y. Vê se vocês entenderam. Eu escrevo. Eu vou abrir o campinho. O que é para aparecer naquele campinho? A integral em relação a y. Integral de quem? Integral dessa função vermelha aqui, ó, que eu chamei de f de xy. Então aqui dentro eu vou escrever integral, eu já abro e fecho o colchete, depois f de xy em relação a y. E aí vai ficar aqui agora, do lado de fora aqui, eu vou ter que colocar assim, ó, de x² até 2 menos x². Como que a gente faz isso? Deixa eu te explicar aqui, ó. Você pode até colocar um colchete aqui. Um colchete aqui. Vamos colocar um colchete aqui antes também? Um colchete abrindo aqui também. Para ficar bonitinho. Olha lá. E aí você pode... Agora aqui é a mesma lógica daqui do /int, ó. O que você colocar traço baixo, ele vai para baixo. Chapéu, ele vai para cima. Então aqui na frente desse colchete eu coloco assim, traço baixo. Isso que vai aparecer aqui é o que vai estar embaixo. O que vai estar embaixo é função de baixo aqui, ó, FB. Olha lá. Depois aqui eu vou colocar chapéu. Opa.
Chapéu, abre e fecha. Tá vendo? Aos poucos a gente vai construindo, né, gente? Chapéu, agora aqui é para aparecer a função de cima. Olha lá a função de cima lá, tá vendo? Cadê? Olha lá, olha aqui como é que apareceu. Agora tem jeito da gente fazer esse colchete acompanhar o tamanho da expressão, porque o colchetinho está fixo lá, tem uma fração grande aqui, o colchetinho está fixo. Aí é um comando do LaTeX, mas você vai aos poucos, você vai aprendendo isso, isso passa a ficar natural para você, né? É só você colocar um barra left do lado esquerdo e um barra right do lado direito. Assim, ó, barra left e o colchete de fechamento aqui, ó. Aí ele acompanha, mas isso é opcional, é só embelezamento, né? Se você fala assim, ah, não gosto muito desse negócio não, pra mim tá bom pequenininho, é só esquece esse barra left e barra right. Viu? Depois disso aqui na nossa integral tem que fazer o quê? Tem que colocar o dx, né? Tem que colocar o dx. Então aqui na frente, ficou pequenininho de novo, eu vou colocar o dx. Aí, moçada, isso aqui, ó, já está um negocinho que vai te dar o que vai acontecer inicialmente na sua integral. Você pode ajustar os extremos ali de integração, você pode modificar essa função aqui, por exemplo. Vamos supor que você coloque assim, ó, x vezes cosseno de x vezes y. Tá vendo? Se você vai integrar isso aqui em relação a y, vai dar seno de xy. Agora, e se você colocasse um y aqui de fora? Se você colocasse um y aqui de fora, olha só o que ficou. Então, com isso aqui, você tem condições de de saber se o que você está fazendo na hora de resolver o exercício está correto ou não, não é? Agora, lá na sua resolução manual, o que você teria que fazer aqui agora? Não era pegar esse y aqui, ó. Não vai pegar tudo quanto é y aqui, tem que trocar por 2 menos x quadrado. Depois, menos. Tudo quanto é y tem que trocar por x quadrado. Você tem que fazer isso. Troca tudo quanto é y pelo de cima, menos. Troca tudo quanto é y pelo de baixo. Como que nós vamos fazer isso? O comando de substituição, ele existe, mas ele não é aceito aqui nesse campo de entrada. Ele é aceito só lá na janela CAS, que é CAS é Sistema de Álgebra por Computador em inglês. Para isso você tem que fazer aqui assim, ó, exibir janela CAS. Isso aqui é outra coisa que daria outro mini curso, né? Você lidar com a parte de sem ser essa parte visual, né? A parte realmente de cálculo simbólico. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ter em mente qual é a minha necessidade. Esse negócio que eu obtive aqui é a integral da função f de xy em relação a y. Eu posso encontrar ela assim, quer ver? Ó? Integral f de xy em relação a y. Encontrei de novo aí, né? Encontrei de novo. Agora eu quero substituir o y pela função de cima. Como é que eu vou escrever isso, meu Deus do céu? Olha só. Olha só como é que é aqui. É bem natural, né? Você vai usar, na verdade, esse de baixo aqui, ó. Substituir. Onde é que está a expressão? O que vai ser substituído? E pelo que vai ser substituído? Então eu vou usar essa de baixo aqui, ó. A expressão aqui, ó, essa expressão aqui, na verdade, é essa integral aqui, não é? Essa expressão aqui, essa expressão que está aparecendo ali é a integral. Eu posso escrever essa integral pedindo para ele integrar, integra f de xy em relação a y. Ele vai ter dentro disso aqui essa expressão aqui. Deixa eu preencher aqui, ó,
O que você vai substituir? Vai substituir o y. Vai substituir o y pelo quê? No caso, vai ser pela função de cima, né? Então, eu vou colocar assim, ó, fc de x. Tá vendo, gente? Agora, no lugar dessa expressão aqui, eu posso escrever... Tem duas maneiras, né? Eu posso escrever isso que está aqui, copio e colo, ou eu posso simplesmente fazer referência à última saída. A última saída aqui, ela é referenciada com a cerquilha, com aquela jogo da velha, né? Que muitos chamam, com o jogo da velha. Então você pode fazer assim também, olha só para você ver, ó. Vai pegar isso aqui, vai substituir na última saída, vai substituir o y pela função de cima. Tá bom? Vamos dar um nome para isso aí? Vou chamar isso aqui de limite superior. Limite superior. Para você criar uma função aqui, mas não sei se... vamos fazer assim, vai. Vocês aprendem agora isso também. Você cria uma função aqui com 2 pontos igual. 2 pontos igual vira uma função. 2 pontos igual vira uma função. Viu a lógica do comando? Ó, substituir na expressão anterior o y pela função de cima. Depois, eu tenho que fazer isso aqui de novo. Tá vendo que ele mostrou aqui o gráfico para mim? Mas eu não quero ver esse gráfico. Eu venho cá e tiro ele daqui, tá bom? Agora eu vou fazer de novo, só que eu vou chamar de limite inferior. Eu vou substituir, só que não é mais na última, né? Por isso eu queria usar o símbolo de integral ali. Deixa eu fazer com vocês aqui. Olha só. Se você for fazer assim, como nós fizemos na última, olha só. Se você fizer assim, cerquilha, o que? Y. Por quê? Pela função de baixo. Se você for fazer assim, vai dar errado, sabe por quê? O cerquilha agora não é mais essa aqui. O cerquilha é esse aqui agora. Tá bom? Então aqui você poderia fazer, o que você poderia fazer é falar o seguinte, olha, é para pegar a primeira saída. Aí você coloca o número 1 aqui. Cerquilha 1, ele fala a primeira saída. Agora, deixa eu fazer isso aqui, porque eu já mostrei como é que faz assim, né? Deixa eu fazer do outro jeito. Do outro jeito é você colocar aqui onde é que eu obtenho a expressão. A expressão você obtém assim, ó, integral de f de xy, vírgula, y. Essa é a outra maneira, deixa eu puxar isso aqui para cá. Essa é a outra maneira que você tem de fazer a substituição. Substituir na expressão que você obterá quando fizer isso, integral de f de xy em relação a y, vai substituir o y pela função de baixo. Bom, eu acabei não gravando isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui de limite inferior? Ó, limite inferior de x, 2 pontos, igual. Limite inferior. Estou criando uma função. Estou criando uma função. Ele está mostrando o gráfico para mim aqui, mas eu não quero esse gráfico, não. O que me interessa aqui, na verdade? O resultado... Agora nós podemos fechar isso aqui, né? Nós podemos fechar isso aqui, ó. Vou fechar a janela CAS. Tá todo mundo no mesmo lugar? Não? Então vamos aguardar. Ó. Eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou apagar a linha 3, vou apagar a linha 2 e vou apagar a linha 1. Vou começar de novo. Eu preciso calcular a integral aqui. Na verdade, o que eu preciso fazer é substituir, na verdade, né? Eu preciso pegar isso aqui, ó. Eu tenho que, nessa expressão aqui, que eu obtive integrando isso aqui em relação a y, eu preciso trocar o y por essa função de cima menos o y pela função de baixo. É isso que eu tenho que fazer.
E você não precisa fazer esse monte de linha não, você pode fazer tudo em uma só também. Você pode falar o seguinte, olha, eu quero substituir na integral o y pela função de cima, menos substituir na integral o y pela função de baixo. Pode fazer tudo numa linha só. Ou então você pode fazer separadinho, como eu estava fazendo aqui, ó. Eu falo assim, integral de quem? De f de x, y, vírgula, depois do f de x, y em relação a y. Aqui eu obtenho, então, a integral. Integral. Oi? Para fazer o quê? Não, depois daí, passa que só fechou, se fechar a janela atrás. Ah, para fechar é fechar aqui. Não, mas aí tá Vai desaparecer isso aí? Não. Não, fica salvo. Tá completo isso aí? São 3 janelas? São 3. É isso mesmo. Colocar naquela dele. Pronto, porque ele cria lá, não é isso? É. Eu posso fechar aqui então? Pode. Ele vai continuar aí do mesmo jeito. Se você abrir de novo, ele está lá. Aquele limisup e limif está lá. Não, não precisa não. Se você abrir, vai abrir aquela mesma. Quer ver? Abre de novo aí. Aí vai abrir a mesma. Tá, ela tá aí. Turma, o que eu fiz aqui mesmo? Eu calculei 2 vezes, caramba. Não, não é pra... Veja bem, depois que eu calculei a integral, eu calculei a primeira integral. Agora, o que eu quero fazer aqui agora é substituir. Deixa eu apagar aqui, apagar a linha 3. Vamos pedir aqui, ó, de novo, ó, integral f de x, y em relação a y. Inf x? O que é if x? Espera aí. Integral f de x, y em relação a y. Agora eu quero pegar e trocar o y pela função de cima. Aí eu vou escrever assim, ó. Pega para mim o y e coloca no lugar da função de cima, ó. Substituir na expressão acima o y pela função de cima, fc de x. Ih, esse negócio eu apagar aqui bagunçou meu negócio. Hã? Deixa eu voltar aqui. Esse negócio de eu apagar aqui bagunçou meu negócio. Vou fazer diferente. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Substituir integral f de x, y em relação a y. Substituir o y por fc de x. Tá reclamando alguma coisa aqui. Ah, entendi.
Eu não sei o que foi que o bug que deu aqui, que o meu não tá... Vamos fazer de novo aqui. Nova janela. Vou fazer rapidinho aqui. Eixos A igual a menos 1. B igual a 1. FC de x igual a 2 menos x ao quadrado. FB de x igual a x ao quadrado. E f de xy igual, sei lá, 2 menos x menos y. Agora eu quero isso aqui. Barra int. Aqui eu vou colocar o A. Aqui eu vou colocar o B. Função de baixo, função de cima. Espera aí, aqui é a integral. E aqui vai ser a função de baixo. Função de baixo, função de cima. Pronto, acho que eu estou no mesmo lugar que vocês, só a parte inicial aqui não está. Vamos substituir logo, porque senão a gente não termina isso aqui. É para substituir o y pela de cima menos o y pela de baixo. Então nós fizemos o seguinte. Eu criei uma variável chamada, uma função chamada limite superior, para ficar igual a de vocês, ó. Ficou assim, 2 pontos igual. Vou fazer mais rápido aqui, ó. Substituir a expressão integral da função f de xy em relação a y. Vai substituir o y pela função de cima de x. Aí eu peguei e apaguei isso aqui. Vamos fazer de novo aqui. Limite inferior. Limite inferior de x. 2 pontos igual, substituir a expressão, que expressão? É a integral de f de xy em relação a y, vai trocar o y pela função de baixo. Pronto, agora eu posso fechar isso aqui. Está gravado, eu quero só o limite superior e o limite inferior. Eu chamei de limite superior o que eu obtenho quando eu substituo isso aqui por essa de cima. Chamei de limite inferior o que eu obtenho quando eu pego essa aqui menos essa de baixo.
Então agora eu vou escrever assim, ó. Vamos voltar lá nessa casa lá, ó, janela cas. Eu vou chamar de gzão de x, 2 pontos igual. Aí gzão de x vai ser a função de cima menos a função de baixo. Então eu vou escrever assim, ó, limite superior de x menos limite inferior de x. Essa eu vou chamar de gzão. Então a primitiva nós estamos chamando de gzão. Tira ela de lá. E agora eu vou colocar a gzão bem aqui, ó. A gzão bem aqui. Posso fechar isso aqui agora. Só faltou colocar um dx aqui na frente, ó. Vamos colocar ele aqui. Mas no de vocês deve ter. Vou colocar esse texto aqui agora, ó. Coloquei esse texto aqui. Vamos de novo agora. Eu vou escrever a integral. Vai ficar assim. Int, traço baixo, chapéu. E agora o que vai aparecer aqui vai ser o A, menos 1. E aqui será o B. Faltou marcar o LaTeX ali. Agora é para aparecer aqui o resultado da substituição. O resultado da substituição eu marquei como gzão. Então eu vou colocar aqui, vai colocar para mim nesse lugar aqui, o gzão. E depois dx. Então vai ficar assim. Tá vendo? Então eu já fez a substituição ali. Tá aparecendo um zero ali? Oi? Deixa eu ver como é que você fez aqui. Gzão é substituir. Não, mas se você colocar substituir assim, ele vai ficar substituindo só essa expressão aqui. Na verdade, ele tem que substituir a integral, porque quando você mudar a função lá, isso aqui vai mudar, ó. Então você não vai poder colocar essa expressão aqui, não. Você tem que colocar para ele calcular a integral para você. Então, no lugar da expressão, você tem que colocar assim, calcula a integral. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Onde é que o gzão foi criado? Exibir, janela cas. Ó, tem um limite superior e tem um limite inferior, né? O gzão é o limite superior menos o limite inferior. O limite superior é substituir a integral na expressão da integral em relação a y, vai trocar o y pela função de cima. Esse outro aqui vai substituir na integral da função em relação a y, vai substituir o y pela função de baixo. O que eu chamei de gzão foi a função de limite superior menos o limite inferior. Vê se você viu lá. E agora vocês sabem qual é o próximo passo? Olha aqui, aqui não tem o gzão bem aqui, ó. O próximo passo é você pedir para integrar o gzão. Aí depois que integrar o gzão, você vai fazer de novo isso aqui, ó. Vai substituir no gzão aqui, você vai substituir no lugar do x, vai trocar o x por 1, menos, no lugar do x, vai trocar o x por menos 1. E aí pronto, acabou a sua construção. Que vai te dar esse passo a passo aqui, ó. Vou deixar essa parte final como tarefa para vocês. Deixa eu te mostrar aqui a outra, a construção já pronta, para você ver como é que vai ficar. Tá aqui, ó. Nós estamos bem aqui, ó. O próximo passo seu
Vou deixar vocês terminar. Isso aqui também vai ficar para vocês, né? Vocês podem pegar isso aqui depois. Mas o bom é se você construísse o seu, isso aqui é o bacana. Vou deixar isso aqui para você terminar. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte, você tem que mandar integrar em relação a x. Aí você vai falar assim, integral de gzão em relação a x. Depois da integral de gzão em relação a x, você vai trocar o x por 1. Vai colocar aqui, substitua o x por 1. Vai dar isso aqui. Substitua o x por menos 1. Depois, essa aqui é o valor da integral mesmo. Aí você coloca assim, integral do gzão de menos 1 até mais 1. De A até B, né? Tem que colocar assim, de A até B. Aí você vai encontrar o valor da integral. E se tudo der certo, você ficará com um negócio parecido com esse que está colocado aqui. Na oficina de amanhã, se tudo funcionasse direitinho, vocês teriam, além disso aqui, você ainda teria o 3D aqui rodando, mostrando para você onde é que está essa região aqui. Onde é que está esse sólido? Que sólido que você tem quando você integra aqui de x² até 2 menos x² de menos 2 até 1, enfim. É isso que teríamos amanhã. Certo, gente? Vou deixar para vocês terminar isso aí, porque está faltando só meia hora. Ó. E aí eu queria, pelo menos um pouco da outra parte, mostrar para vocês. Beleza? Vocês terminam aí? E esse material vai ficar para vocês também, depois vocês podem pegar. O Ricardo vai passar o endereço de onde vocês podem baixar isso aqui. Isso aqui tudo vai ficar para vocês. Deixa eu voltar aqui na apresentação para falar um pouquinho com vocês sobre outro assunto aqui. Na verdade, nós tínhamos proposto 2 assuntos. Acho que já foi feito. O desafio depois, se você entender aqui, o desafio é você fazer o dx dy. Eu fiz aí com vocês o dy dx. Mas se você tiver um dx dy, não está pronto. Aí você tem que fazer. É muito parecido. Programar a mudança de variável para coordenadas polares é outro que você pode fazer. Fazer para integrais triplas também. Você pode fazer isso aí.